meu povo! Como é que vocês estão? Quinta-feira aqui hoje, 11h30 da manhã, e eu vim aqui bater esse papo com vocês sobre um assunto que geralmente eu converso já com alguns amigos e que eu acho muito legal trazer essa pauta aqui para saber também a opinião de vocês sobre isso. Eu completei 30 anos nesse ano de 2024 e muitos acontecimentos fizeram com que eu tivesse que repensar, digamos assim, a minha vida. Muita terapia também para a gente chegar onde a gente chegou hoje, nesse caminho que eu estou percorrendo no ano de 2024. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Carol, como eu já falei, eu fiz 30 anos em 2024 e algumas coisas aconteceram na minha vida e eu sei que muita gente não sabe. Ao longo dos últimos 3 anos eu me tornei atleta, muita gente me conhece até por causa disso, mas pouquíssima gente sabe o que rolou antes disso. A minha história, o que rolou antes de eu me tornar atleta, vai determinar a minha decisão e por que eu estou mudando de profissão aí aos 30 anos. Então eu vou precisar contextualizar vocês para que vocês entendam o que rolou. Bom, primeiro essa pergunta, né, que fazem quando a gente está ali no ensino médio. O que você vai ser quando crescer? Primeiro que eu acho que é uma pergunta muito difícil para se fazer quando você não tem maturidade, quando você tá ali com seus 16, né, 15, 16 anos. E essa pergunta foi feita pra mim também, e confesso pra vocês que eu realmente não sabia ao certo o que eu queria ser, eu fiz vários testes vocacionais, só sabia que eu queria cuidar de pessoas. Então eu decidi que eu queria fazer medicina, comecei ali a estudar, tudo mais, cheguei a passar aos 19 anos numa faculdade particular, em outra cidade, né, eu, na época, morava em Boa Vista, Roraima, e passei em Manaus. Então eu fui pra lá pra cursar medicina. Fiz 3 anos e meio. Porém, ao final desses 3 anos e meio, a gente não tinha mais condição financeira de arcar com esses custos da faculdade. E eu precisei parar de estudar. Voltei pra minha cidade, enfim. Foi um período muito difícil na minha vida. Eu tive que realmente dar um tempo, assim, pra tentar entender o que tinha acontecido. Porque quando eu decidi que eu queria fazer medicina, parece que tudo se encaixou, sabe? Parece que tudo fazia sentido. Então meio que eu criei apenas um plano A. Eu não tinha um plano B. Na minha cabeça era muito certo. Não, eu vou me formar e vai acontecer isso, isso e aquilo. Eu tinha tudo planejado. E até uma coisa que eu tô tratando agora na terapia com a minha psicóloga é que a gente não planeja tudo na vida, né? Tem muitas coisas que acontecem assim. A gente não tem como prever, a gente não tem como controlar. E na verdade a gente precisa aprender com isso. A gente precisa entender que faz parte da vida esses momentos também. Então, naquele período eu tinha tudo planejadinho, tudo bonitinho do que eu ia fazer. E quando deu meio que, bem entre aspas, errado, cara, eu perdi o chão, assim. Então foi um momento bem difícil pra mim. Por muito tempo eu, como não tinha dado certo o plano A, eu fiquei testando vários planos B. Como eu falei, eu não tinha plano B. Então eu não sabia qual era o plano B, eu fui testando pra ver qual que dava certo. Então eu fiz de um tudo nesse período aí, nesse longo período que eu passei tentando me encontrar e tentando me entender. Foi um período de autoconhecimento mesmo, de muitos altos e baixos pra que eu entendesse quem eu era. Mas espera que eu vou pegar um café. Cerca de 3 anos atrás, eu decidi que eu queria ser atleta de CrossFit porque era um esporte que eu amava fazer, era um esporte que meio que me salvou ali daquela depressão que eu fiquei depois que eu perdi a faculdade. Pra mim fazia todo sentido também na época, né? Então eu fui lá e comecei a treinar, comecei a me dedicar. E eu vim conquistando títulos, eu vim conquistando melhora na minha performance. Foram 3 anos aí que eu aprendi muita coisa, principalmente sobre mim. Como eu falei pra vocês, eu tava num período de autoconhecimento mesmo. E eu vi que eu era capaz de fazer muita coisa. Isso foi muito importante pra mim também. E no início desse ano, infelizmente, eu tive uma lesão. Meio que atrapalhou completamente o que eu tinha planejado pro ano de 2024, que era um ano que eu ia participar de competições, inclusive internacionais. E essa lesão, ela veio pra me fazer pensar em tudo de novo. E quando eu falo pra vocês é que a gente precisa saber lidar com imprevistos, é isso. É bem clichê falar, mas é fazer daquela pedra que tava no seu caminho uma pedra que vai construir um novo futuro pra você, sabe? Filosofei aqui. Na terapia a gente trabalhou essa questão de saber lidar com as coisas que estão acontecendo agora, viver o momento presente e tratar essa ansiedade, essa agonia que eu vivia constantemente pela incerteza de não saber o que eu ia conseguir entregar. Até porque quando você se lesiona, você meio que não sabe ao certo quanto tempo você vai demorar pra se recuperar. Mas ao mesmo tempo fez com que eu pensasse de fato no que a Carol queria pra vida dela, sabe? E aí, durante todas essas reflexões, ecoava na minha mente uma frase que é que a gente pode mudar de ideia. Não tem problema a gente mudar de ideia, não tem problema a gente querer fazer outra coisa. A gente tem muito isso na cabeça. Eu lembro que eu me cobrava
cobrava muito, principalmente quando eu era mais nova, sabe? De quando a gente decide fazer algo pro resto da nossa vida, a gente não pode mudar, porque aquilo ali é a nossa vida. E meio que a gente se perde nesse caminho, a gente acaba perdendo nossa identidade, porque a gente atrela a gente, o nosso ser, a uma profissão, a alguma função, quando na verdade não, você é muito mais do que aquilo. Você é plural, você não se resume a uma função só. Eu percebi que eu fazia isso com várias coisas da minha vida, né? Eu me perdia nesse processo. E quando eu falei que eu queria ser atleta de CrossFit, minha vida inteira ficou em volta do CrossFit, e quando eu perdi por me machucar, eu fiquei de novo perdida, igual quando eu perdi a questão da medicina. E aí continuei treinando, malemar ali, porque realmente sinto dores até hoje nessa lesão, que é esse dedo, até hoje tá gordinho, né? Ele não melhorou ainda. Mas precisei parar um tempo até pra entender o que estava acontecendo. E quando eu falo pra vocês de mudar de profissão aos 30 anos, eu falo de fato de a gente buscar novos sonhos, ou até mesmo sonhos antigos. Eu por muito tempo deixei a medicina de lado, porque era algo que doía em mim. Falar sobre isso, era um sonho que meio que tinha sido tomado, né? Então eu precisei de fato voltar pra terapia pra entender tudo que estava acontecendo dentro de mim e entender o que era esse sonho, se era algo que eu queria com todo o meu coração, que era um propósito, ou se não era mais isso, se eu não queria mais isso, o que estava acontecendo sobre aquilo tudo ali. E de fato eu vi que a medicina pra mim é um sonho, é um propósito, é algo que pulsa dentro de mim, é algo que aquece meu coração, é algo que enche meus olhos de lágrima, de emoção, só de imaginar eu estando nessa função. E agora, aos meus 30 anos, eu decidi recomeçar. Então, voltei para um degrau onde eu estou estudando novamente para poder ser aprovada em um vestibular, para poder voltar a cursar o curso que eu sempre sonhei. Pensei em fazer esse vídeo com toda a sinceridade do meu coração pra falar com você, que tem um sonho guardado aí no seu coração há muitos anos, que você acha que já não tá mais na idade, que já tá velha, ou que, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim. E cara, a gente tem essa vida. A gente nem sabe ao certo o que acontece depois. Mas no fundo, a gente tá vivendo agora, aqui. E a gente pra pensar no que os outros estão pensando, sendo que cada um tá vivendo a sua vida, cada um tá vivendo a sua história, cada um tá fazendo os seus corres. Então a gente precisa parar pra pensar que por mais difícil que seja aquele sonho, ou por mais contraditório que pareça ser, é o seu sonho, é a sua história, é a sua vida. Então se você de fato sonha com algo, se você tem esse propósito forte no seu coração, se você tem esse desejo forte em você, corre atrás. Não tem idade pra isso. Uma das coisas que mais me impulsionou a voltar a correr atrás dos meus sonhos foi ver minha mãe voltando a estudar, ela tá fazendo faculdade, e agora meu pai também voltou a estudar. Então são coisas que me fizeram pensar que não tem idade, sabe? A gente que se limita, a gente que se coloca empecilhos. A gente até diz que são os outros que nos julgam, que falam, e tem, infelizmente, familiares, companheiros que podem até falar uma besteira ou outra, e isso te frear, mas, cara, vai atrás, sabe? Corre atrás, porque é a tua vida, é o teu sonho, é o teu desejo. Então, eu pensei em fazer esse vídeo mais pra, primeiro, abrir com vocês aqui, conversar com vocês, caso você esteja passando por uma situação como a que eu passei, de um sonho perdido, ou caso você se encontre aí nos seus 30, 35, 40, 50 anos e, caraca, olha pra trás e fala, poxa, e aquele sonho, sabe, que eu tinha? Eu ainda sonho ele, eu ainda desejo ele. Você, de fato, agarrar, sabe? E correr atrás, mesmo que seja um pouquinho a cada dia. Porque esse pouquinho a cada dia que a gente faz vai fazer toda a diferença no final. Aos 30 anos, volto a ser uma estudante, né? Agora, uma pré-vestibulanda aí de medicina. E, se Deus quiser, futuramente poderia fazer um novo vídeo aqui pra vocês falando sobre estudante de medicina, finalmente. Novamente, né? Estudante de medicina e futuramente médica. Quero compartilhar cada vez mais essa trajetória, esse sonho com vocês. Quero poder ser um lugar aqui para vocês conversarem também e, se quiserem, contar sonhos, enfim, trocar essa ideia, eu vou adorar receber cada um de vocês aqui. E a frase que eu quero deixar ao final desse vídeo é: está tudo bem mudar de ideia. Acolha as suas mudanças de ideia. É importante você se acolher também, e é importante você saber que tá tudo bem se você não tá mais feliz com aquilo que você antes se sentia feliz. Tá tudo bem você simplesmente querer mudar um pouco a direção da sua vida em prol de um sonho que você deseja. Enfim, tá tudo bem, tá? Beijo.